Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. E aqui quem vos fala é Aires de Souza Santos, capelão da Polícia Militar do 4º BPM de Balsas. Aproveito para saudar a família militar, o comandante do nosso batalhão, Tenente Coronel Rogério, seu subcomandante, Major Jean Levi, todos os oficiais e praças do nosso batalhão de polícia aqui da cidade de Balsas, que envolve outras cidades também aqui que está sobre a nossa jurisdição. Quero saudar o nosso comandante da Diocese de Balsas, nosso bispo, Dom Valentim Fagundes de Menezes, juntamente com todos os párocos e vigários paroquiais, com seus paroquianos, que estão acompanhando aqui a nossa programação. Saudação a vocês. Quero saudar aqui as pessoas da zona rural, os nossos ouvintes, que estão neste momento no recolhimento da sua casa, batendo um papo, tomando aquele cafezinho, tomando aquele chá. Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação aí nesse clima tranquilo e sereno da zona rural. Agradeça e louve a Deus por esta oportunidade que você tem de estar num ambiente tranquilo e sereno. Queremos também saudar as pessoas que estão aí se recolhendo da agitação da cidade, da vida urbana, do trabalho, das exigências e a correria da vida na cidade. Você que está aí na sua casa, você que está se deslocando para a sua residência, seja na zona urbana, seja na zona rural, sinta-se acolhido aqui na nossa saudação. Queremos também, com tristeza, informar, essa semana tivemos o falecimento da dona Cremilda Costa Tavares, a mãe do soldado Tavares, que faleceu em seu caminhão ali nas proximidades de São Raimundo das Mangabeiras. Então foi um momento difícil para a família e para a família de sangue, para a família militar, a perda desta senhora muito querida. Então, aos familiares, aos parentes, aos amigos, a nossa prece, a nossa oração, que ela descanse em paz e fortaleça o Senhor com sua graça, com sua bondade, o esposo, os filhos e todos os parentes. Para você que está aí sintonizado conosco, nós estamos aí nos aproximando desse momento de decisão, de escolha dos nossos candidatos para as eleições. Então é muito importante manter a calma, manter a tranquilidade e a serenidade, o equilíbrio emocional no pensar, no sentir e no agir. Não vamos estar provocando as pessoas por conta das suas opções políticas. Vamos acreditar que cada um, mesmo errando, está querendo acertar, Então vamos respeitar a individualidade de cada pessoa, a escolha de cada pessoa. Se tivermos que conversar, bater um papo sobre política, vamos manter o equilíbrio, que a discussão fique apenas no nível das ideias e não nas ofensas pessoais. É triste a gente ver que a nossa política ainda está carregada de ofensas, de acusações. Quer dizer, as pessoas perdem muito tempo tentando falar mal do outro, do que mostrar os seus projetos
é político, né? Eu tenho observado nos programas eleitorais gratuitos, né, que a gente percebe muitas acusações, né? São poucos candidatos que focam realmente nos seus projetos, né? Que sai dessa linha de acusação, de baixarias, coisa feia, né? Então, nós temos que aprimorar a nossa política, né? E aprimorar também o nosso voto, né? Respeitando o voto de cada um, a opção de cada um. Afinal, o voto é exercício da liberdade, né? E eu desejo a você, né, que vai votar, que você faça uma boa escolha, né? Que a sua escolha seja uma escolha realmente com o propósito de escolher alguém que vai trabalhar para o bem de todos, não pensando apenas em si mesmo ou em um grupinho, né, mas que vote esperando, né, que a pessoa faça uma boa administração para todos, né? Então, com essa consciência, com esse propósito, eu desejo que você faça uma boa escolha, né? E com certeza vamos nos ver após aqui, ou nos ouvirmos através da Rádio Boa Notícia FM depois das eleições. Então, esse aqui é o último programa antes das eleições, né? Então, depois nós já vamos ter aí as nossas escolhas, né? Quem foi aprovado ou não, quem foi eleito ou não. E é isso aí, a vida segue, né? Então é importante não ficar aí sofrendo antecipadamente ou depois, né? Manter a calma e o equilíbrio nesse sentido. É isso aí, caro ouvinte, vamos buscar inspiração na palavra de Deus. Jesus, ele sempre gostava de recorrer à oração, à meditação, para tomar suas decisões, né? Ele gostava também de se afastar, de se recolher, para organizar as suas ideias, para organizar os seus pensamentos. E é muito importante aprendermos aí com o nosso mestre essa atitude. Às vezes estamos bombardeados com tantas informações, com tantas preocupações, e é importante o recolhimento, o afastamento, né? O distanciamento de certos ambientes, para que a gente possa se refazer, se restaurar, né? Organizar a própria mente, né? Conversar com as pessoas gratuitamente, um papo tranquilo, né? Contar algumas histórias, alguns causos, né? E isso é muito importante, né? E isso nos ajuda a sair dessa agitação, né? Das redes sociais, né? Que às vezes nos bombardeia com tantas coisas e nós não temos tempo, às vezes, de pensar sobre a nossa própria vida. É muito importante esse recolhimento. Bem, na antífona de entrada de hoje, né, diz o seguinte: bendizei ao Senhor, mensageiros de Deus, heróis poderosos que cumpris suas ordens, sempre atentos à sua palavra. Nós vamos encontrar aí nos Salmos, né, no livro dos Salmos, o Salmo 102, versículo 20. E é sempre importante, caro ouvinte, nós louvarmos, nós agradecermos a Deus pelas coisas boas, pelas maravilhas que Ele realiza em nossa vida. A cada dia nós temos a graça de abrir os nossos olhos e perceber a vida, né? Perceber a dinamicidade das coisas, e sentir que estamos vivos é muito importante. Por isso não é muito importante a gente viver só no piloto automático, executando funções, mas viver com alegria, viver com intensidade, com felicidade, olhando para a nossa própria vida e agradecendo a Deus até mesmo pelos problemas que enfrentamos, pelas dores, pelas perdas que temos. Isso faz parte da vida, faz parte da humanidade. O ser humano sofre, né? O ser humano ama, o ser humano perdoa, né? O ser humano se compadece
do outro, né? O ser humano é solidário com o outro, né? E essa humanidade, ela é muito importante. Nós temos que desenvolver a nossa humanidade, né? E ser humano é ser próximo do outro, né? Ser preocupado com o outro, né? É sentir também a dor do outro, né? E isso vai nos não só humanizando, mas vai também nos divinizando, nos aproximando de Deus à medida que aprofundamos a nossa humanidade, que somos humanos, né? E desenvolvemos aquilo de bom que cada ser humano tem, que é a luz de Deus, né? E quando esta luz vai crescendo em nossa vida, ela vai afastando as trevas, né? As trevas do mal, as trevas do pecado, e nos tornando assim criaturas melhores. É um processo contínuo de conversão, de aprimoramento. Às vezes melhoramos por um tempo, às vezes caímos, precisamos nos reerguer novamente. Às vezes conseguimos nos reerguer só, às vezes não conseguimos, precisamos da ajuda de alguém, como o Cirineu, que estendeu a mão para ajudar Jesus a carregar a sua cruz, né? Não tenha medo de pedir ajuda, né, a alguém quando você está passando por dificuldade, quando está passando por algum problema, né? Então, na sua rede de relação, construa uma rede de relação social saudável, uma rede de pessoas que se preocupam com você. Nós vamos perceber que às vezes temos tantas pessoas que estão nos nossos grupos, nas nossas redes sociais, mas realmente são poucas pessoas que podemos contar. São poucas pessoas que se interessam por nós, né? Pelos nossos problemas, pelas nossas angústias, né? Então nós vivemos às vezes uma vida de aparência, né? Uma vida de superficialidade, né? Então é importante construir uma rede de relação social saudável, né? Com pessoas que de fato se deixam humanizar na convivência com o outro, na relação com o outro, né? Pessoas que nos fazem crescer, não materialmente, mas crescer espiritualmente, né? Emocionalmente, né? Revigorando a nossa alma, o nosso espírito. Façamos juntos, convido a você, né, que conhece a oração do Glória, vamos dar glória a Deus por tudo de bom que acontece em nossa vida. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Então, com esta oração do Glória, nós queremos louvar e agradecer a Deus as maravilhas que Ele opera em nossa vida e com toda a humanidade, as maravilhas que o Senhor realiza para todos e todas, porque o sol nasce para todos, a chuva vem para todos, né? Então, queremos louvar e agradecer a Deus. O Evangelho de hoje é o Evangelho de João, né? Você que tem a sua Bíblia ou algum aplicativo, se quiser acompanhar, então você pode pegar em João capítulo 1, versículos de 47 a 51.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus viu Natanael, que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Então, caro ouvinte, vamos meditar aqui brevemente sobre esse texto. Depois vamos retomar o nosso tema, que é saúde mental e resiliência, buscando inspiração na palavra de Deus. A liturgia de hoje nos apresenta esse texto muito interessante. Nós temos aí a figura de Natanael, Filipe e Jesus, né? E Jesus faz um comentário, né, ao avistar Natanael, né? Ele avista isso. Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade, né? Então, a gente tem algumas ideias, às vezes formadas, né, agendadas na nossa mente, sobre certas pessoas, sobre certos povos, e às vezes acertamos. Jesus está no contexto cultural, né? Então ele sabia, né, as qualidades, né, aquilo que os israelitas de verdade manifestavam, né? Então Jesus, baseado nesse conhecimento, nessa informação da cultura israelita, né, do povo de Israel, então Jesus faz esta observação. Aí vem, né, um israelita de verdade, um homem sem falsidade, né? Então, como é bom quando a gente encontra uma pessoa sincera, né, uma pessoa que não é falsa, né? E a sinceridade, ela é muito importante na nossa vida, né? A falsidade, então, ela é algo maléfico, né? Parece que é algo do demônio, né? Então, a pessoa que é falsa e que se faz às vezes de amigo, né? E aparenta ser amigo e depois fica falando mal, ou tentando diminuir a pessoa, ou arquitetando coisas contra a pessoa. Isso é uma maldade muito grande, né? Então, esses são as piores coisas que podemos experimentar, né? Quando a pessoa confia em alguém e essa pessoa depois ela trai, assim como Judas, né? Não tem aquela preocupação, aquela humanidade para com o outro, né? O cuidado com o outro, ela é falsa, né? Ela se mostra uma coisa, mas na verdade é outra. E aí Jesus elogia esta qualidade de Natanael, um homem sem falsidade, né? Um homem sem falsidade, né? Como é importante, né? E olhando aqui já essa afirmação, é importante olhar para a nossa vida, né? Fazermos a nossa avaliação pessoal em relação aos nossos valores, às nossas virtudes que nós cultivamos. Quer dizer, como é que eu na relação com o outro me coloco, né? Me coloco como uma pessoa sincera, uma pessoa que ajuda, ou me coloco às vezes na atitude de falsidade, né? Para com o outro, né? Então é importante essa autoavaliação para que possamos crescer e nos converter cada vez mais, melhorando a nossa própria vida, melhorando a nossa conduta, né? Então Jesus nos convida e elogia, né? Um homem sem falsidade. Então vamos deixar de ser falsos, né?
Eu gosto de dizer na minha oração: Senhor, cuida de mim, né? Cuida de mim, não me vira as costas, né? Porque eu sou falso, né? Eu sou falso. Às vezes a gente quer uma coisa e faz outra, o modo como a gente vive não é como a gente gostaria de viver. É difícil, não é fácil. Então a falsidade, ela está embrenhada na condição humana. Então nós temos que estar vigilantes constantemente para não desenvolvermos esse padrão de comportamento relacionado à falsidade, né? Então a sinceridade, ela é muito importante. Às vezes ela machuca, né? Ela fere, né? Mas é importante a gente trabalhar a sinceridade, né? Na nossa vida. Então, e está sempre colocando as nossas fraquezas, nossas limitações para o Senhor. Ele conhece, Ele sabe de cada um de nós. Mas quando abrimos o nosso coração e falamos, nós já criamos um espaço para que a graça de Deus haja em nossa vida e nos fortaleça nas nossas limitações, né? Quando partilhamos os nossos pecados, as nossas falsidades, os nossos erros, né? O Senhor age em nossa vida, né? Ele nos restaura, Ele nos revigora, e isso faz com que a gente se renove, né? Se torne uma nova criatura. Isso é resiliência, né? Isso é a capacidade de se restaurar e de se refazer, de ressignificar a própria vida, né? É algo muito importante. Então não vamos perder de vista esse aspecto da conversão, da mudança, né? Abandonar alguns hábitos ruins na nossa vida e adquirirmos novos hábitos, né? Mais estáveis, mais seguros, né? Que dê estabilidade para a nossa vida. E aí, continuando aqui o texto, aí quando Jesus diz assim, olha, aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Então Natanael, ele pergunta, né? De onde me conheces, né? Primeira atitude, quando a pessoa, né, fala alguma coisa sobre nós, assim, e coisas pessoais que nós não sabemos, e a gente se pergunta, mas espera aí, de onde é que essa pessoa tirou essa informação, né? Ela me conhece, ela não tem uma boa relação com essa pessoa, ou não sou próxima dessa pessoa e tal, nunca vi antes. E como é que essa pessoa vai dizer isso, afirmar certas coisas a meu respeito? Então é importante a gente ter cuidado, né, com as nossas afirmações, com as nossas definições sobre as pessoas, né? Então, e Jesus fez uma afirmação boa, né? Graças a Deus, né? Ele é o Filho de Deus, ele conhece todas as coisas, enfim, e ele fez uma afirmação. Mas nós, é importante termos prudência ao afirmarmos certas coisas, né, sobre as pessoas, né? E porque pode causar um certo constrangimento, ainda mais se a nossa afirmação não vai de encontro com aquilo que a pessoa acha que é, né? E aí causa um problema, né, no relacionamento, na convivência. E aí Jesus, ele vai responder para Natanael. Ele disse, olha, antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi, né? Então ele estava, né, debaixo da figueira, e antes que Filipe o chamasse, então Jesus, com a sua capacidade, ele já o viu debaixo da figueira, né? E essa afirmação de Jesus vai despertar em Natanael uma frase extraordinária, né? Ele vai dizer, Rabi, né? Mestre, né? Rabi, né? Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, né? Então aqui nós temos Jesus, que é reconhecido como o Filho de Deus e é reconhecido também como o Rei de Israel, né? Então, palavras que saíram
da boca de Natanael, né? Ele reconhece em Jesus que o homem é inspirado, que o homem sabe de coisas que ninguém deveria saber, só ele mesmo, né? Porque Filipe, né, ali debaixo da figueira, fazendo sabe Deus o que, Deus diz que o viu lá, né? O viu, né, antes que Filipe chegasse. E Filipe e Natanael, aliás, ele reconhece, né, que de fato esse homem tem um poder extraordinário, né? Ele sabe de coisas magníficas, né? E Jesus vai dizer o seguinte: tu crês porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira, né? Quer dizer, a crença dele se resume a esse fato extraordinário, essa constatação que Jesus fez, dizendo que ouviu debaixo da figueira. Ele vai dizer, olha, coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, em verdade vos digo, não vereis o céu aberto, né? Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, né? Então aqui nós já temos uma visão escatológica, né, sobre o final, né, do processo da vida de Jesus. E nessa relação o céu e a terra se estreitam de modo que há esta unidade, e que é possível na narrativa de Jesus ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, né, dando glória ao Filho de Deus, né? Então, caro ouvinte, com esta reflexão nós vamos concluir esse momento fazendo a nossa oração do dia. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que reservais por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, aqui, caro ouvinte, terminamos esse momento de reflexão sobre a Palavra de Deus, e agora vamos pensar na nossa saúde, no nosso bem-estar, como é que anda a nossa vida, a nossa saúde emocional, a nossa saúde psicológica. Então, é importante a autoavaliação, né? A autopercepção, ela vai perceber, olha, eu estou tendo tais sensações, eu estou tendo tais pensamentos, esses pensamentos que eu tenho, eu acho que não são bons, eu estou pensando ultimamente muitas coisas ruins. Às vezes eu olho para a minha história, e quando eu olho para a minha história só está vindo lembranças ruins do passado, e isso está me incomodando no momento presente. Quando eu penso no futuro, às vezes eu penso que as coisas não vão dar certo, então meu pensamento acelera e já volta para o presente com desânimo, né, com falta de disposição, e aí começa a acelerar os meus batimentos cardíacos, e às vezes vem uma suadeira, enfim, uma série de sinais vão aparecendo em nossa vida quando algo não está bem, né? Quando algo não está bem. E aí vem o que eu posso fazer para melhorar, né? Para melhorar. Muitas pessoas não procuram um profissional, né? Um profissional de qualidade, né? Um psicólogo, um psicanalista, terapeutas, né? Hoje o mercado tem vários terapeutas com várias técnicas diferentes, né? Não procuram para se ajudar, né? Então, eu, né, trabalho na área também da terapia, né? E a gente percebe, né, como é difícil, né? Como é difícil às vezes também ajudar as pessoas, e como é difícil às vezes não se consumir com os problemas das pessoas, né? Então não é fácil a tarefa de ouvir, né, de escutar, e também de
não trazer conosco certas preocupações, certos problemas. Tem certas situações que o problema, como nós chamamos aí na linguagem popular, é cabeludo mesmo, né? O problema é difícil, então, e aquilo fica na cabeça da gente, né? Então a gente tem que trabalhar. A pessoa que realmente se preocupa com o outro, né? Então aquela situação que a outra pessoa partilha fica na sua memória, né? Ela tem que estar pensando, né? Como eu sou uma pessoa que gosta da oração, né? Eu gosto de colocar as pessoas na minha oração, na minha prece, pedindo que o Espírito Santo ilumine, né, a pessoa a encontrar uma resposta, a encontrar uma saída para o seu problema, que o Senhor a inspire ou o inspire, né, a encontrar a resposta da sua angústia, né, da sua angústia existencial, né, encontre uma saída para o seu sofrimento. Então, a oração ela é muito importante nesse sentido, mas a oração deve ser acompanhada também de ação, né? Temos que fazer alguma coisa concreta, né? Além de procurar um profissional, é importante nos dispormos, né, a buscar na nossa própria mente, na nossa própria história, recursos que às vezes deixamos de utilizar por algum motivo, mas que são importantes para que a nossa mente funcione bem, para que a gente se restabeleça, né? Quantos hábitos comportamentais bons que nós vamos acumulando em nossa vida, que fazíamos, mas por algum motivo deixamos de fazer. Então, está reativando, né, esses hábitos bons, né? Às vezes está mudando de contexto, de situação, né? Você está ali num ambiente tumultuado, com problema, com dificuldade, às vezes a esposa fica brigando, né? Os filhos pedindo uma coisa, pedindo outra. Então, aí você sai dali, se você vai para um bar, ou enfim, aí a situação você já vai com estresse, aí vai tomar, Não, a bebida, né, não é uma saída terapêutica para essas situações, né? Então, aí qual é o hábito que eu vou fazer, né? Às vezes fazer uma caminhada, né? É muito importante você ir na igreja, né? Você que é católico pode ir na igreja, se colocar diante do Santíssimo, fazer a sua oração, né? Fazer a sua meditação. Você que gosta do texto, você que não é católico, né? Pode ir na sua igreja, que também deve estar aberta, né? Faça a sua oração, se coloque na casa do Senhor, né? Coloque a sua vida, a sua situação, faça a sua oração, a sua meditação e peça iluminação ao Senhor, né? Visitar também pessoas amigas, né? Pessoas idosas, né? Que têm experiência, que têm conhecimento, que pode estar nos ajudando, né, com informações, compartilhando a sua vida, trazendo situações que podem nos inspirar também a encontrar uma saída para aquilo que estamos precisando, né? E mudar também de contexto, né, de contexto geográfico, né? Você sair daquele ambiente, se desloque para um outro momento, né? Então, às vezes você está no ambiente de trabalho, o clima ficou pesado ali, então discretamente você sai, se tem um jardim, umas plantas ou outro ambiente, vai tomar uma água, né, ou vai tomar um cafezinho. Não vai tomar demais, porque o café ele vai também lhe deixar, a cafeína vai proporcionar a pessoa ficar mais estressado ainda. Mas se tem um chazinho, tome um chá, enfim, e saia daquele ambiente, né, de problema e procure uma outra alternativa. Então, buscar alternativa, quer dizer, não se fechar, né, em nossa mente e não deixar de buscar alternativa, né, avançar sempre, né, avançar em direção às águas mais profundas, né, como diz o Senhor, lançar as redes para as águas mais profundas, né? Então não vamos ficar na superficialidade, né, de certas situações, vamos
aprofundar um pouco mais, né? Então, tem esta consciência. Então, esta preocupação, né, com a saúde mental, ela é muito importante. O cuidado com a saúde mental nesse mês de setembro é um mês que refletimos bastante, né? A Sociedade de Psiquiatria tem trazido sempre o tema, né, do suicídio, né, no mês de setembro. Então, é importante trabalharmos contra o suicídio, incentivando a vida, né, incentivando e encantando as pessoas com as maravilhas da vida, né, e reconhecendo que a nossa vida é dom de Deus, e como dom de Deus, ela não deve ser enterrada por medo, né, mas ela deve produzir, ela deve render. Nós temos que investir na nossa própria vida, e investimos desenvolvendo as nossas competências, as nossas habilidades, desenvolvendo os nossos projetos, os nossos sonhos, e fazendo alguma coisa para que eles se tornem realidade, né? Então, os nossos sonhos podem se realizar à medida que nós fazemos alguma coisa, né? E já experimentamos, né, de alguma forma aquilo que vamos fazendo na direção do nosso sonho, né, do nosso propósito, né? Então, é importante esta consciência e confiar no Senhor, né? Confiar no Senhor é muito importante. Abandonar-se no Senhor, entregar-se à providência do Senhor, mas não passivamente, mas ativamente, né? Está procurando ler os sinais de Deus em nossa vida através das pessoas, através do meio em que a gente vive. Deus está se manifestando em nossa vida. Tem aquela oração do abandono que diz o seguinte: Senhor, em vós me abandono, fazei de mim o que quiserdes. O que de mim fizerdes, eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, contanto que a vossa vontade se faça em mim e em outras criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus. Entrego minha vida em vossas mãos. Eu vos-la dou com todo o amor do meu coração, porque é uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em vossas mãos com infinita confiança, porque sois meu Pai. Uma oração belíssima, eu gosto muito desta oração, porque ela mostra assim esta confiança do autor da oração no Senhor, né, na providência, na graça do Senhor, né? E é isso aí, caro ouvinte. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal Saúde Mental e Resiliência, se inscreva aí. Se você tem o seu aparelho celular, abra e coloque Saúde Mental e Resiliência. Lá você vai encontrar vários vídeos, né? Todos os dias postamos o Evangelho do dia pela liturgia diária, né? Você pode estar acompanhando, ouvindo o áudio. Aqui e acolá a gente coloca um videozinho, né? É tudo meio artesanal, não é nada profissional. A gente faz aí de uma forma muito simples, né? Sem o domínio dessa tecnologia. Mas o objetivo maior é levar a palavra de Deus, né? Levar a mensagem do Senhor, é evangelização, né? E graças a Deus nós temos aí hoje mais de 3.000 pessoas que estão visualizando o conteúdo daquilo que a gente está postando lá no canal. Então é muita gente, né, que está buscando informação, né, sobre a palavra de Deus, né? Isso me alegra muito. E se você dá o likezinho lá no vídeo, né, tem ali o joiazinho, se você coloca, aí o YouTube pode estar divulgando mais ainda para outras pessoas, está indicando, né? E você mesmo pode estar enviando o Evangelho do dia para outras pessoas. Eu sei que muitas pessoas que eu envio não têm tempo, né, de
de ouvir a palavra de Deus por conta das suas preocupações, do seu tempo e de outras prioridades, né? Mas procure, né, ter o seu momento de oração, né? Ouvindo o evangelho do dia, esse que eu envio, ou de outra pessoa, né? Tem outras pessoas também que trabalham da mesma forma, né? É importante que você encontre o seu momento de oração, de meditação, né? Reflita sobre a palavra de Deus, né? Porque isso vai lhe tornar uma criatura melhor, isso vai lhe humanizar e também vai lhe divinizar. Vamos, caros ouvintes, fazermos a nossa consagração do dia, consagrando a Deus a nossa vida, a nossa família, consagrando o nosso país e os candidatos e também os eleitores, né? Que possamos fazer um processo bonito, que seja exemplo para o mundo do exercício da democracia, da liberdade e do diálogo e do respeito e da cidadania. Consagração do dia. Senhor, meu bom amigo, meu pai e meu irmão, por mais esta jornada a minha gratidão. É mais um novo dia que a meu encontro vem. Protege todos quantos eu amo e quero bem. Que eu saiba acolher, sorrindo e com paciência, aqueles que estiverem sob minha influência. Senhor, eu te ofereço no altar de cada dia trabalho e cansaço, reveses e alegria. Se a vida for calvário, se a vida for tabor, Senhor, fica ao meu lado com o teu eterno amor. Servir a meus irmãos tracei como ideal. Eu quero prosseguir de fronte fraternal. E peço a tua bênção, agora em despedida. É teu, mas este dia é tua a minha vida. Então vamos consagrar a Deus a nossa vida, a nossa família, né, e todos os candidatos e os eleitores, né? E também muito obrigado por esta inspiração do Padre Roque Schneider, do Sagrado Coração de Jesus, que compôs esta oração tão linda, né? Então tenham todos, caros ouvintes, uma noite abençoada, uma noite agradável no Senhor. Até o nosso próximo encontro e uma boa escolha, uma boa votação para todos.